Vamos falar da crise do INSS, né? Um grande escândalo das fraudes, que fala-se em 6,3 bi, pode ser um pouquinho menos, mas pode ser mais, viu? Pode ser mais. Ontem saiu a público uma auditoria feita pela CGU, a Consultoria Geral da República, né? Isso. O ministro é o Vinícius Carvalho, sobre o caso das fraudes. A CGU vem acompanhando faz tempo e fez uma auditoria, e aqui está o relatório da auditoria. O relatório, então, diz assim, no relatório, é bem interessante. Em casa, gente, é muito grande. 6 bilhões é um negócio absurdo. Controladoria Geral da República. Eu falei consultoria, Breno, ainda bem que tem gente que mais sabida aqui, legal. Breno me avisou, o Gabriel também, controladoria, não sei porque estava com consultoria. Controladoria Geral, CGU, Controladoria Geral da União. Tá bom, obrigado, gente, isso mesmo. Sei lá porque estava consultoria na cabeça. Então, no texto da auditoria da CGU, da Controladoria, diz assim: trata-se de auditoria realizada junto ao Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, com vistas a avaliar a conformidade dos descontos de mensalidades associativas realizados na folha de pagamento de aposentados e pensionistas do INSS. Diz aqui: a partir da identificação de riscos relacionados ao processamento desses descontos e respectivos repasses, conforme a figura 1, vou mostrar a figura 1, a avaliação foi estruturada em 3 vertentes. Então, veja que o governo está olhando esse assunto faz tempo, né? Faz tempo. Realização de entrevistas junto aos beneficiários, realização de visitas às entidades associativas para a solicitação de disponibilização da documentação que autoriza a consignação de descontos associativos em folha de pagamento dos beneficiários, UFA, assim como para verificação da capacidade operacional dessas entidades para o atendimento aos seus filiados. E a avaliação da eficácia dos instrumentos de controle implementados pelo INSS para acompanhamento das consignações dos descontos associativos. Então, 3 linhas, a auditoria operou em 3 linhas, né? Fazer uma pesquisa com aposentados e pensionistas para saber se eles tinham, de fato, autorizado os descontos, visitar os sindicatos e entidades associativas para ver se eles existem, se tem estrutura, né, para ver se são regulares, e, por fim, ver como é que está, como estão os instrumentos de controle que o INSS estabeleceu para esse processo. Então, tá aqui, olha, essa é a maneira como caminhou. Então, celebração do ACT, né, que são os acordos para o desconto em folha. Então, nesse caso, eles dizem assim, é padrão, tá, de auditorias. Então, o tema é celebração do ACT, né, que é para fazer o desconto. Então, qual o risco que eles viam? Celebração de ACT com entidades sem capacidade operacional. Segundo ponto, interação com o beneficiário. Qual o risco que eles foram avaliar? Captação de beneficiários de forma indevida. Terceiro ponto, a terceira etapa da auditoria, envio de lista DataPrev. Qual o risco? Listagem sem o devido consentimento do beneficiário. 4, desconto em folha. Qual o risco? Desconto sem o desbloqueio prévio pelo beneficiário. E 5, repasse às entidades. Risco, deficiência do processo de acompanhamento pelo INSS. Então, essas foram as etapas da auditoria. Essa pesquisa que foi feita, tem gente, inclusive, que disse que foi uma pesquisa relativamente pequena para tanta gente, tá? Foram 1.273 entrevistas espalhadas pelo território nacional, não dá para ler ali, mas só para dizer que o que está vendo de branquinho ali, em cada estado ou unidade da federação, é o número de entrevistas feitas em cada uma delas. Então,
por meio da realização de 1.273 entrevistas nas 27 unidades da federação, verificou-se que 97,6% dos entrevistados informaram não ter autorizado o desconto. Olha só. Então, quando a gente está falando do 6,3 bi, que é o total que foi pago, tá? É quase tudo isso é fraude. 97,6% nunca autorizaram. E 95,9% afirmaram sequer participar da associação. Então, nem mesmo filiado à associação, a pessoa estava. Até a associação da pessoa a uma entidade, sindicato ou associação, era fraudulenta, sinalizando que há grande probabilidade de os descontos estarem ocorrendo de maneira indevida, não observando o interesse do beneficiário e em desacordo com normativos que regem a matéria. Tá? E aqui tem uma questão, porque há uma narrativa, há um discurso dos governistas, petistas e progressistas em geral, que esse é um escândalo do Bolsonaro, do Temer e do Bolsonaro, que não tem nada a ver com o governo Lula. Sim e não. Porque, veja aqui, quando é que vai explodir o total de descontos? Em 2023 e 2024. Então a gente vê, 2016, esse caso, isso começa as fraudes começam, gente, em 2016. São quase 10 anos de fraude sem que nada tenha acontecido. É muito chocante. Em 2016, 413 milhões de total de desconto. 460, pula em 2018 para 617, governo Bolsonaro, primeiro ano, 604, cai para 510, 536, dá um salto em 2022, já explico por quê, para 706. Mas o salto mesmo acontece em 2023, primeiro ano do governo Lula. 1,299 bilhões. E em 2024. Sendo que isso aqui é parcial, tá? Não é o ano inteiro de 2024. Não é o ano inteiro. É até no máximo setembro de 2024. 2,637 bilhões. Então tem uma questão aí que precisa ser encarada. Mais uma vez, não tem nada a ver com acusar o PT ou o governo Lula, mas o fato é que, no mínimo, os controles não funcionaram. Por quê? Se você olhar a soma dos 7 anos, de 2016 a 2022, Temer e Bolsonaro, não dá o total dos 7 anos, é 3 bi e 800. Em 2 anos do governo Lula, 3 bi e 900. Então, não dá para dizer também, o Bolsonaro, não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Então, o tempo de Temer, 2016 a 2018, 1 bi e 400. O tempo de Bolsonaro, 2019 a 2022, 4 anos, hein? 2 bi e 300. E o tempo de Lula, 3 bi e 900. Sendo que não tem 2025 e não tem o ano inteiro. Tá? E não tem o ano inteiro. Tá? Aqui, inclusive, é a evolução do número das associações que foram se credenciando. Então, você vê, começa com 15 em 2016, dá uma pequena subida, 2017, 18, 19, 2020, 2021, ainda durante o governo Bolsonaro, volta a ser 15, aí pula para 22 em 2022, já vou explicar por que 2022, sobe para 27 em 2023, governo Lula, e sobe para 33 em 2024. Tá? Governo Lula também. Por que sobe em 2022? Porque tem uma ação no Congresso. O lobby da fraude é isso, a fraude é um negócio tão grande, tão monumental, apesar de não haver nenhum indício de que fosse uma fraude que acontecesse no primeiro escalão do governo, nem mesmo do INSS, não há qualquer evidência, até o momento, de fato não é, de participação do Alessandro Stefanuto, ex-presidente do INSS, na fraude. O problema com ele é outro, é a falta de controle, é outro. Não há evidência dessa participação. Mas como é que isso é alavancado? Por uma decisão do Congresso. Em 2022, o Congresso revogou uma norma que existia desde 2019,
portanto, o governo Bolsonaro já, uma norma que existia desde 2019, que garantia um mínimo de controle. Qual era a regra? Era que o desconto fosse revalidado pelas entidades e sindicatos com os beneficiários a cada 2 anos. Em 2021, isto sobe para cada 3 anos. E em 2022, o Congresso simplesmente acaba com a necessidade dessa revalidação, ou seja, um convite, um incentivo ao espraiamento, ao crescimento da fraude. Então, é importante dizer que, por isso que vai começar a crescer em 2022, né? Tanto o número de entidades associadas pula de 15 para 22, como o salto também no valor do total do desconto, né? Sobe de 536 em 2021 para 706 em 2022, e aí aqueles saltos, tá? Aí aqueles saltos. Então, essa conversa aí de que, Bolsonaro, desculpa, mas para tentar livrar o governo Lula, não cola. De fato, não cola. Agora, inclusive, tem um aspecto interessante. Tem muitas coisas importantes dizer, tá? Boa parte do que está rolando nesse escândalo, você ficou sabendo primeiro aqui, tá? Nesses últimos dias. Muita coisa você ficou sabendo aqui. É preciso reconhecer, eu reconheci desde o primeiro dia, que quem começou esse processo lá atrás, em março de 2024, foi o Metrópolis, que começou a denunciar, fazer a denúncia da falcatrua. Março de 2024. Tá? Mas esses últimos dias aqui, você está sabendo coisas que, né, o caso estourou. Ontem foi o primeiro dia. Você ficou sabendo de coisas ontem aqui, que só ontem à tarde, à noite, a mídia liberal e mesmo a mídia progressista começou a botar no ar. E atualmente nem isso, né? Horas fazem diferença do ponto de vista da prioridade. Então, como nós contamos aqui, este sujeito que vocês estão vendo aí, tudo indica que era o grande comandante das fraudes, o André Fidelis. Ele era o diretor de benefícios do INSS, tá? E ele se gabava lá de que o Alessandro Stefanuto não mandava nele, não. Porque ele tinha autonomia total lá, sustentado pelo lobby da fraude. Nessa diretoria dele é que eram acertados, que eram feitos os contratos com associações e sindicatos para o desconto. É nessa diretoria dele. E o que a CGU vai verificar nessa auditoria é que requisitos mínimos para que fossem firmados os acordos não eram obedecidos. Nada. Porque você tinha que fazer um levantamento da associação, do sindicato, quantidade de membros, nada disso era feito. Nada disso era feito. Era tudo nas coxas, claro. O objetivo era facilitar a fraude. Mas aí, o que acontece? Em julho do ano passado, ele foi demitido, já por conta da apuração. Mas o que dá para ver é que o fato dele ter sido demitido tem muito mais gente ali, gente, ó. Ele foi demitido em julho, então seria razoável esperar que a fraude desse uma super reduzida em 2024. Não, ela continuou crescendo e, como eu disse, esse número aqui não é do ano inteiro, não é, né? Como diz aqui o Silvio Novaes, o cara era o diretor de benefícios fraudulentos. Então, aí. Esse cara foi demitido e não caiu. E você ficou sabendo aqui em primeira mão que este aí era um dos grandes coordenadores do lado de fora do esquema da fraude, né? E isso é uma coisa impressionante, porque é um bandido conhecido. Um bandido conhecidíssimo no mercado. Tá? O nome dele, como é que é o nome do sujeito? Deixa eu pegar o nome dele aqui. É o Camisotti. É o Maurício Camisotti. O cara já tinha sido pego na CPI da Covid. Mostrei ontem aqui. Era o grande... um dos
Isso aí tem muita gente envolvida, muita gente envolvida. Era um dos principais articuladores do esquema da fraude. E como eu mostrei aqui também, até, olha aqui, em 2011, tá lá na Exame. Em 2023, na coluna da Mônica Bergamo, coluna social. Entendeu? E o pau torando, o pau comendo ali. E o pau comendo ali. Deixa eu ler aqui mais um trecho. Ó, aí qual vai ser a recomendação da auditoria? A recomendação da auditoria é bloquear, cautelar e imediatamente todos os benefícios para novas implementações de descontos associativos, independentemente da data de sua concessão. Caso a alternativa não seja viável, não implementar novos descontos, tá? Então era fazer o bloqueio. E aí tem a ver com essa questão do governo. Gente, isso aqui, olha aqui a data. Setembro de 2024. Setembro, ó. Agora, se esse relatório da auditoria é de setembro, é porque a auditoria foi feita antes, concorda? No mínimo desde agosto ou julho. Portanto, a controladoria, a CGU, está por dentro desse esquema da fraude, está visualizando a fraude desde metade do ano passado. E você já tinha uma ação da Polícia Civil de São Paulo, também em meados do ano passado, que tinha ido para cima desse camisote. E você já tinha a demissão do diretor de benefícios fraudulentos, o André Fidelis, em julho do ano passado. Por que o negócio estourou só agora? Por que é que só em abril de 2025 é que, de fato, o esquema foi estourado? O próprio Vinícius Carvalho reconheceu que o governo errou, que o governo foi lento, que o governo não olhou. Não olhou mesmo. Né? Não olhou mesmo. Né? Não olhou mesmo. E aí? E agora? O que vai acontecer? Tem uma questão interessante. Eu vi aqui, tem um advogado desse advogado previdenciário, é o Rômulo, eu gosto bastante dos artigos dele, escreve na Folha, inclusive, Rômulo Saraiva, ele é especialista em previdência. Ele estava dizendo o seguinte: a autorização para desconto desses valores e benefícios existe desde 1991. Desde 91. Tá? Então tá lá no artigo 115 da lei de 91, sobre regras da Previdência Social, diz que podem ser descontadas mensalidades de associações e demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas desde que autorizadas por seus filiados. Aí ele diz assim, não era tão frequente o desconto, porque havia uma obscuridade, apesar dessa determinação, uma obscuridade em relação às normas para execução, né, para os procedimentos. Então, em 2022, mas ela começa, né, em 2016 começa a crescer. Em 2026, com a edição de 2 instruções normativas do INSS, 2022 isso, e vamos lembrar também da lei aprovada lá no Congresso, tá? Ao beabá para fazer a averbação. Então, só em 2022 é que fica bem esclarecido qual é o passo a passo para isso. O endurecimento contra as fraudes, diz ele, veio somente em março de 2024, que é quando sai a primeira reportagem lá do Metrópolis. É por conta da reportagem do Metrópolis, de março de 2024, que começa a haver um combate à fraude, mas ele diz o estrago já estava feito. Ele diz, faltou pulso firme no INSS. O INSS tem uma faca muito bem amolada para cortar benefícios irregulares, mas não foi assim nesse caso. E disso eu gostaria de falar. Né? Disto eu gostaria de falar de fato. Ó, Ontem, o governo finalmente suspendeu o repasse às entidades e ainda garantiu que vai ter o ressarcimento, que todo mundo que foi prejudicado vai ter o dinheiro ressarcido. Vamos ver como é que o Haddad vai resolver isso. Quero ver como é que o Haddad vai deixar, né? Devolver 6,3 bi para as pessoas, porque não saiu nenhuma explicação de como é que isso vai ser feito. Nós registramos aqui ontem, inclusive a Fernanda Melchiona, ela propôs um projeto
para ressarcimento imediato das vítimas da fraude. Vamos ver como é que vai ser essa decisão aí do governo. Mas é o que disse o Rômulo Saraiva. Gente, só ontem. Vamos ver de novo? Vamos ver de novo a data? Em setembro de 2024, já tinha uma recomendação da Controladoria Geral da República para bloquear. O governo só ontem, pelo amor de Deus. Como disse lá o Rômulo Saraiva, desde março que essa história já estava rolando, quando saiu a primeira reportagem. O TCU já tinha entrado em ação logo depois da reportagem. O assunto estava aí, estava na praça. O governo não fez nada. A cúpula do INSS não fez nada. Não fez nada. Dormiu em cima. Ah, isso quer dizer que tem gente do governo Lula que está roubando? Não, não quer dizer. A rigor não quer dizer nem que tivesse gente do governo Bolsonaro e nem do governo Temer. Precisa investigar. Né? Mas tem um esquema no INSS criminoso, fraudulento, que existe há anos. Acho difícil um esquema desse tamanho. É dinheiro demais, sabe? Para ficar só... Porque esse camisote, gente, tá bilionário, mas é um Zé Mané, como diz lá o Barroso, entendeu? Não é um cara assim da elite, um cara... Né? Não é um dono do Banco Master, entendeu? Então, tinha cobertura. Né? Mas vamos ver o que vai aparecer. Mas o fato é isso já é sabido há tempos, desde março é sabido, e aí em setembro tem o resultado de uma auditoria com a recomendação. Aí o governo vai apenas ontem bloquear. Apenas ontem o governo vai fazer o bloqueio. E aí, o que o Rômulo Saraiva fala foi, inclusive, tem sido objeto nosso aqui. O governo, que é tão rápido para cortar benefício dos pobres, tão rápido para cortar os benefícios, nós mostramos aqui, o pessoal, inclusive, teve gente aí nas redes sociais que está me xingando, né? Os bolsonaristas, os lulistas, né? Progressistas governistas estão me xingando por causa disso aqui. O fato é que o Lula editou uma medida provisória estabelecendo um bônus, é isso, o funcionário do INSS vai ganhar um dinheiro a mais, pode dobrar o salário do funcionário para cortar benefício da Previdência e BPC. É o pente fino, é o chamado pente fino. Inclusive, se você quiser assistir nossa denúncia sobre isso, só nós falamos sobre isso. Não é nenhum mérito nosso, não. Não, é mérito, sim. Mas é só a esquerda que fala. Não imagina que os progressistas vão falar, nem os liberais. Porque os liberais e os progressistas apoiam o corte. Né? De fato, estão apoiando o corte. Então, o governo que editou essa medida provisória, que vem fazendo pente fino, que botou para fora 300 mil do BPC já em 2024, 2024, aí esse tempo todo deixando os beneficiários serem roubados. Porque não é o corte do benefício, nesse caso, da fraude. É o corte do roubo. É o corte do roubo. É o corte do roubo. Para cortar o roubo não corta, mas para cortar benefício dos mais pobres, dos mais miseráveis, dos mais vulneráveis no Brasil, é assim, rapidinho, né? Robin Hood ao contrário, é isso mesmo. Então, esse é o cenário do INSS, é algo realmente muito grave, muito grave.